Dizem que o mar não tem piedade dos fracos. E na prática é exatamente isso. No nosso planeta, que está longe de ser um lugar acolhedor, praticamente todos os mares escondem perigos a cada passo dos navegantes, ou melhor dizendo, a cada milha náutica percorrida. Mas entre todos esses mares, há alguns que podem ser considerados, sem exagero, as regiões mais perigosas do mundo. Ao longo da história da navegação, esses mares funcionaram como verdadeiras armadilhas para embarcações e para suas corajosas tripulações. São áreas vastas, agitadas e temidas por suas tormentas, recifes submersos, estreitos traiçoeiros, bancos de areia, correntes violentas e mudanças bruscas no clima. Entre os lugares mais notoriamente perigosos estão o Mar do Sul da China, o Mar Vermelho, o Mar dos Sargassos, o Mar do Caribe, o Mar do Norte e o Mar de Bering. E mesmo nos tempos atuais, que parecem mais tranquilos, esses mares ainda disputam o trágico título de áreas com maior número de vítimas no planeta. No entanto, quem estuda a história da navegação sabe muito bem. O primeiro lugar nesse triste ranking pertence ao Mar do Norte. Olá, pessoal! Mas afinal de contas, o Mar do Norte não é um lugar bastante conhecido? Então por que será que ele ocupa o topo da lista em número de acidentes e vítimas tragadas pelas ondas? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Fiquem à vontade e aproveitem o vídeo, porque logo mais essa dúvida será respondida. Então, hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Geografia e condições climáticas. Só de ouvir a descrição da localização geográfica do Mar do Norte, muita gente já sente um arrepio na espinha. E com razão. Esse mar recebeu esse nome justamente por estar situado numa região de altas latitudes, constantemente fria e desconfortável. Ele fica a leste das Ilhas Britânicas, a oeste da Noruega e ao norte da costa de países como Alemanha, Dinamarca e Bélgica. É claro que das janelas de hotéis aconchegantes ao longo da costa do Mar do Norte, seja na Alemanha, Dinamarca, Bélgica ou Reino Unido, turistas podem se deslumbrar ao ver o mar calmo se transformar de repente em ondas violentas de vários metros de altura. Mas ao mesmo tempo, há marinheiros enfrentando esse mar, enquanto suas famílias em terra firme escutam atentamente o estrondo das ondas batendo nas pedras da costa. Tente imaginar o que se passa na cabeça dessas pessoas. O que torna o Mar do Norte tão perigoso é a mudança brusca de clima. Ele pode passar de um mar liso como espelho a uma tempestade violenta em questão de minutos. E os ventos são simplesmente assustadores. Não é raro que atinjam velocidade de até 120 km por hora, o equivalente a um furacão. E não estamos falando de um vento úmido e morno, como o das chuvas tropicais. Aqui o que sopra são gotículas de água gelada, com temperaturas entre 0 e cerca de 10 graus, misturadas com fragmentos de gelo e neve. Tudo isso chicoteando o rosto como se fosse areia. Se uma onda atinge o convés, o resultado é um verdadeiro banho de água mortalmente fria, com temperatura entre 3 e 5 graus Celsius. E não estou usando a palavra mortal como força de expressão. Basta passar 5 minutos submerso nessa água para entrar em choque. E muitas vezes isso pode levar à morte. O Mar do Norte está entre os mares mais gelados do planeta. Tomar sol no convés de um navio que cruza essas águas é como entrar voluntariamente em um freezer com ventilação forçada. No inverno, o frio extremo torna tudo ainda mais perigoso. As temperaturas podem cair menos 20 graus Celsius e a água chegar a 0 grau. Como resultado, partes do Mar do Norte acabam congelando durante as estações frias. E quando o mar está coberto por gelo, a navegação se torna simplesmente impossível. Mesmo nas épocas mais quentes, existe o risco de colisões com pedaços de gelo que se soltaram e não derreteram completamente. Além disso, essas águas vivem encobertas por nevoeiros densos, o que reduz drasticamente a visibilidade e aumenta ainda mais o risco de acidentes. É verdade que em mares situados ainda mais ao norte, a má visibilidade pode ser administrada. Mas no Mar do Norte, isso se transforma num perigo muito mais sério. Isso porque, ao contrário do Mar da Noruega, que está sempre mais ao norte, o tráfego marítimo no Mar do Norte é muito mais intenso. Ele abriga rotas navais essenciais que conectam a Europa a outros continentes.
Por tudo isso, é seguro dizer que o Mar do Norte é um dos pontos mais estratégicos da navegação mundial. Correntes marítimas, bancos de areia e inundações. Um ponto que merece atenção especial é que o Mar do Norte está situado sobre a plataforma continental. Em outras palavras, podemos dizer que ele funciona como o saguão raso de entrada de um enorme edifício chamado Oceano Atlântico. Há milhares de anos, onde hoje fica o Mar do Norte, estendia-se uma vasta planície árida do norte da Europa. No final da última era glacial, por volta de 8.500 anos atrás, as geleiras do Ártico começaram a se derreter, e essas planícies acabaram cobertas pelas águas. E isso nos mostra claramente que o Mar do Norte está longe de ter profundidades abissais. Sua profundidade varia de algumas dezenas de metros até 725 metros, com uma média de 95 metros. Como a profundidade muda abruptamente e o fundo do mar é irregular, a navegação por essas águas se torna especialmente desafiadora, exigindo atenção redobrada na condução dos navios. Devido a essa geografia, o Mar do Norte abriga inúmeros bancos de areia, conhecido localmente como banks, que são causa frequente de naufrágios. Um dos mais famosos ou infames é o Dogger Bank, localizado ao largo da costa leste da Inglaterra. Em certos pontos, ele tem apenas 13-20 metros de profundidade. Outro banco de areia com má reputação entre os marinheiros é o Goodwin Sands, situado na costa sudeste da Inglaterra. Centenas de embarcações já naufragaram nessas duas áreas. Como tempestades fortes e correntes marítimas alteram constantemente o relevo do fundo do mar, os acidentes se tornam ainda mais frequentes. Mas o Mar do Norte não destrói apenas navios. Devido às mudanças bruscas e imprevisíveis no clima, as áreas costeiras densamente povoadas do norte da Europa também sofrem danos. Os ventos e tempestades incessantes que atingem essa região trazem morte e destruição, principalmente durante o inverno. Tempestades comuns por aqui frequentemente se transformam em furacões devastadores, causando tragédias em escala nacional. Um exemplo marcante é a grande enchente do Mar do Norte em 1953, um desastre histórico que alagou as regiões costeiras do Reino Unido, Bélgica, Holanda e Dinamarca. O saldo foi trágico: 2.500 mortos, dezenas de navios afundados e mais de 100 vilarejos completamente destruídos. Depois dessa tragédia, foi criado o Plano Delta, que resultou na construção de diversos sistemas de contenção. Mas as tempestades mais violentas continuam representando um enorme perigo até hoje. Para citar um caso mais recente, em 2013, o ciclone Xavier provocou marés de até 3 a 5 metros em alguns pontos, obrigando milhares de moradores das regiões costeiras da Dinamarca e da Alemanha a abandonar suas casas. Ações militares. No entanto, se não fosse pela ação humana, o Mar do Norte seria apenas mais um entre tantos mares frios e perigosos das latitudes altas, tanto ao norte quanto ao sul do planeta. Todas essas regiões de altas latitudes fazem parte de zonas climáticas extremamente rigorosas, marcadas por temperaturas baixas e tempestades constantes. Mas em termos de intensidade do tráfego marítimo, nenhum desses mares, nem somando todos juntos, chegam perto do movimento que ocorre no Mar do Norte. Enquanto a história sangrenta do Mar do Norte, nem é preciso dizer muita coisa. Seria como comparar uma infância tranquila com a vida de um veterano de guerra que já enfrentou inúmeros conflitos. Não existe nenhum outro mar no mundo que tenha registrado tantas batalhas navais quanto o Mar do Norte. Em 1916, por exemplo, foi ali que aconteceu a famosa Batalha da Jutlândia. Esse confronto foi o primeiro e também o último em que os grandes couraçados da Marinha Britânica e da frota alemã se enfrentaram diretamente. O saldo sangrento foi de 6.094 mortos e 14 navios afundados pelo lado britânico, e 2.551 mortos e 11 embarcações perdidas pelo lado alemão. A primeira batalha naval entre a Alemanha e o Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial também teve o Mar do Norte como cenário. Esse confronto ocorreu em 28 de agosto de 1914, quando a Marinha Britânica atacou embarcações de patrulha alemãs na Baía de Heligolândia. Na ocasião, morreram 712 soldados da Marinha Alemã e 35 da Britânica. Já na Segunda Guerra Mundial, o Mar do Norte colocou ainda mais vidas, como se os deuses dessas águas exigissem novas oferendas.
É verdade que combates gigantescos como o da Jutlândia se tornaram menos frequentes, mas em compensação não faltaram batalhas de menor escala. Um exemplo marcante foram os inúmeros confrontos costeiros que ocorreram em abril de 1940, quando a Alemanha ocupou a Noruega. Durante esses embates, travados nos fiordes estreitos da Noruega, as marinhas da Alemanha e do Reino Unido se enfrentaram, e só os alemães perderam 10 contratorpedeiros. Em certas batalhas navais travadas sob visibilidade zero, aconteceram, para dizer o mínimo, incidentes em que os navios aliados afundaram seus próprios companheiros. Um exemplo trágico desse tipo de fogo amigo foi a Operação Wikinger, realizada pelos alemães em fevereiro de 1940. Nessa missão, aviões da Força Aérea Alemã acabaram afundando um contratorpedeiro da própria Marinha Alemã. O Mar do Norte não foi palco apenas de 2 ou 3 grandes batalhas. Ele presenciou confrontos navais constantes ao longo de muitos anos. Segundo estatísticas dolorosas, entre 1939 e 1945, cerca de 45 mil vidas foram perdidas no Mar do Norte. E esse número inclui não só tripulantes de navios militares, mas também marinheiros de embarcações civis e passageiros comuns. Além disso, é impossível contar quantos navios repousam para sempre no fundo dessas águas. Só a Marinha Britânica perdeu mais de 1.000 embarcações. E não podemos esquecer que o Mar do Norte foi o campo de batalha mais intenso do mundo em termos de guerra de minas marítimas. Estima-se que mais de 200 mil minas tenham sido lançadas no Mar do Norte. As vítimas causadas por essas minas são inúmeras. Também é preciso somar os estragos provocados pelos submarinos que atuaram nessa região. E nem dá para imaginar quantos navios de guerra e cargueiros foram afundados pelos bombardeios da Força Aérea Britânica e da Luftwaffe alemã. Em resumo, o fundo do Mar do Norte está literalmente coberto por destroços de embarcações destruídas, tanto militares quanto civis. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.